Uma coisa, deputada, você vai ter tem uma função mais difícil agora, tá? Um processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora, e você, como líder do governo, vai ter uma pedreira pela frente, vai ter muito trabalho. Como é que essa questão agora da proximidade com os demais deputados, com os 39 deputados, eles reclamam muito da questão da falta de diálogo com o governador, a falta de proximidade. Eu falava com o Ivan Nates há alguns minutos, ele disse que a questão dos respiradores, a falta de contato com os deputados vai pesar e muito nessa questão do impeachment. Como é que você vê isso, Paulinha? Então, meu bem, assim, ó, eu acredito que não, e eu explico, assim, ó, pra gente, por mais que, claro, o Estado errou, né, vamos deixar assim dito, o Estado cometeu um grave erro quando se deixou ludibriar por esse grupo que acabou promovendo essa fraude em relação aos respiradores. Isso é evidente, é uma coisa que a gente não nega. O Estado também, assim, tem... E aí o próprio governador é uma pessoa... A gente falou sobre isso, Verinha. Isso. O governador é um cara, na dele, assim, tem certas coisas que ele precisaria dialogar melhor. Eu concordo. Mas, assim, a gente não pode caçar um governador por isso, né? Vamos lá. A gente tem um ato específico que foi promovido pelo governo, certo? Uhum. E esse ato que gerou o pedido de impeachment provocado pelo senhor Ralph, eu não o conheço pessoalmente, não sei muito sobre ele, mas eu sei que ele foi um candidato a deputado estadual derrotado nas eleições anteriores por outra chapa. Então, assim, não me venha se colocar como isento, né? Eu estou fazendo isso pelo bem do Estado. Se tem uma coisa que me incomoda um pouco como pessoa, como cidadã, é quando se tem algum interesse e se quer subtrair esse interesse, deixando as pessoas entender que você está ali pelo bem, mas no fundo você tem algo que você gostaria, você tem um sentimento de frustração por algo que não obteve. Então, assim, o fato concreto, qualquer jurista com o mínimo de responsabilidade e conhecimento que for analisar um caso, vai ver que não é caso de impeachment. Eu vou dizer para ti, tu não vais me ver defender apaixonadamente o governo e dizer que o governo é maravilhoso e que não tem erros e não sei mais o quê. Eu não vou fazer isso com o cidadão catarinense. Não vou. Mas eu não vou também desconstituir aquilo que é justo, que é ético, que é legal. Assim, eu não fui eleita nem para puxar o saco do Moisés, nem para condená-lo. Eu fui eleita para trabalhar pelo Estado com ética, com coerência. Eu conheço deputados que têm também os seus reclames, porque não existe governo perfeito, né, em relação ao Estado. Mas muitos deles que eu tenho conversado, eles vão avaliar o que é justo, o que é certo. É certo caçar o Moisés por conta disso? Existe nesse caso específico em que foi apontada a situação dos procuradores responsabilidade direta do governador? Se sim, tudo bem. Se não, não. Eu não vou dizer para ti que eu vou esperar para estudar o caso, que não sei o quê, porque eu já conheço essa matéria. E de sexta para hoje já li o que tinha que ler. Né? Claro que eu vou esperar a peça que produziu a nossa consultoria, que fez bem, eu quero deixar claro. A consultoria, nesse momento, não analisa mérito. Ela analisa, o Júlio não tinha o que fazer. Chega uma denúncia. Se ela cumpriu todos os requisitos, ele não pode, mesmo que ele quisesse ajudar o Moisés, ele não pode simplesmente arquivar. A denúncia foi feita para ser investigada. Mas como a gente discutiu há pouco tempo atrás a questão dos procuradores numa situação de veto, a gente conheceu um pouco desse tema, né? Então, francamente, eu não consigo achar ali um ato de responsabilidade direta do Moisés que permita o seu afastamento. E da Daniela menos ainda, né? Vamos combinar. Coitada da Daniela, assumiu 15 dias, ela nem tratou desse assunto. Não tem um ato, uma assinatura dela nesse processo. Porque o Moisés se afastou, tirou férias e ela assumiu. Para lá, né? Vamos tratar com seriedade o Estado. E eu vou te dizer, por mais que o Moisés tenha muito a corrigir, o governo tenha muito a corrigir, não também desmerecendo aquilo que foi feito de bom, um afastamento de governador interessa a quem? Porque o Estado só perde com isso, no meu ver. Houve ato corruptório direto, houve improbidade administrativa intencional,
aí tudo bem, né? A lei foi feita para isso. Pois é, Mas os deputados têm dito, por exemplo, assim, o governador na questão ali, até pela falta de experiência dele, né, tudo bem, até que ele tivesse a boa intenção, quando equiparou os salários, ele foi alertado. Os deputados dizem que ele foi alertado e não voltou atrás. Na questão da Daniela, eles dizem que ela teve condições, ela foi alertada, tinha condições de mudar, né, de tirar a lei, de ter como é que se diz? Quando ela revogar aquela lei e não o fez. Aí os deputados dizem que foram chamados e acabaram dando continuidade ao erro, por isso não dá para se entender agora e não dá para se colocar como uma forma que eles não tiveram a chance de voltar atrás. Como é que você vê essa questão aí, quando pesa isso aí, não é um peso negativo na hora de analisar o fato da participação deles? tu sabe que a palavra aceita tudo, né? Eu posso dizer o que eu quiser para ti, posso ter a minha análise e tá tudo certo. É assim a vida. Eu vou te dizer, assim, ó, isso é a maior... Assim, ó, eu francamente, eu não consigo aderir a essa fala. Eu ando incomodada, sabes por quê? Porque eu não curto esse negócio de oposição e situação, entendeu? Eu não curto mesmo, assim, ó, esses dias eu estive falando com o Moisés, as pessoas começaram a perguntar, Paula, tu vai deixar a liderança? Não é que assim, não é que eu vou deixar ou não vou deixar. Eu quero defender aquilo que eu acho correto, que eu não acho, não vou defender, e ponto. Eu sou assim. E eu volto a dizer, nesse caso da oposição, isso aí, no meu ponto de vista, é uma conversa descabida. Primeiro porque o governador, ele não teve um ato direto em relação a isso, tá? A situação dos procuradores, ela remonta de muito antes dele. No governo passado também, eles recebiam esse valor, deixaram de receber, passaram a receber de novo. É uma situação complexa, que tem discussões judiciais. E se tu parar para ler, amiga, tu mesmo vai dizer assim, realmente, isso aqui não é caso de responsabilidade. É uma situação de direito difuso, direito administrativo de uma categoria que está brigando por aquilo que acha certo para si. Entendesse? Tanto que teve decisões favoráveis, e te digo mais, tanto que o Ministério Público Estadual, não é na decisão de um promotor. Se fosse um promotor, vá lá, é uma cabeça, é uma sentença, né? Não, mas o colegiado que reúne vários promotores de justiça, decidiu que a denúncia de fato que foi protocolizada não tem aderência para vazamento de governador, não é crime de responsabilidade, eles vão abrir o processo. Agora, Paulinha, me diz uma coisa, não é dar soco em ponta de faca quando você vê, por exemplo, que tem os próprios deputados, e sabe, né, como na prática, politicamente, essa questão da proximidade, de conversa, de também conversar com os deputados é interessante nesta hora. Quando nem os deputados, por exemplo, a maioria dos deputados do PSL, que é o partido do governador, hoje, eles não defendem o próprio governador. Agora você vai ter que lidar com a oposição e também com deputados da própria base do governo, no caso, a própria deputados do mesmo partido do governo. Não vai ser dar soco em ponta de faca? Olha, meu amor, o que eu vou te dizer? Eu reconheço que o governador ele tem que melhorar o seu diálogo com muitos, mas eu também reconheço que a Alesc precisa ter um pouco mais de reconhecimento, não sei, mas precisa também... reavaliar os gestos que ele tem feito, tá? Olha só, o governador, pouco tempo atrás, agora, e não tinha ameaça de impeachment, tá? Ele não estava com isso na mente, ele fez porque ele queria achar um jeito de retomar o prestígio que o parlamento merece, porque tem muita gente boa ali. Eu vou te dizer, o parlamento, Moisés se elegeu com 74% dos votos, 73%, sei lá, 71%, o parlamento tem 100% da representação popular, né? Ele e os seus suplentes, as pessoas que estiveram junto na eleição. E aí o que o Moisés fez? E eu te digo porque quem liderou essa negociação foi a líder, fui eu. A gente trabalhou duro para que mesmo com todo esse cenário de pandemia, o Paulo Eli pudesse ter fôlego para pagar as emendas parlamentares, que é um dever, é um direito dos parlamentares dos municípios, mas que num estado de pandemia, com a crise financeira, o governador tinha toda a condição, porque a lei assegura isso, de olha, não consigo pagar. E a gente estava falando para as emendas de 2019 de um orçamento de quase 250 milhões. Além disso, 2018 era para ter sido
pago pelo governo anterior, pelo nosso querido Eduardo, e ele não conseguiu um fechamento de exercício pós-eleição, mas também não era compromisso, não era obrigação legal do próprio governo. E ele disse, não, eu quero pagar, vê se dá para pagar 2018, faça um esforço. E aí, nós temos um volume de quase 500 milhões de reais em emendas parlamentares, com indicação dos 40, do próprio deputado Ivan, de qualquer deputado, da situação, oposição, não importa, de todos, que foi assumido o compromisso de pagar até dezembro. Então, assim, também não é justo dizer, o governo não dialoga, o governo não faz nada, o governo não quer saber da Assembleia. Não é assim. Gestos estão sendo dados, né? E o governo tem que ser julgado cada ato pelo ato, e não, eu vou aproveitar isso aqui para prejudicá-lo, já que ali ele não me atendeu como eu queria. Entendesse? A liberação dessas emendas agora não pode ser vista como uma moeda de troca? Não, porque começou esse processo, eu te asseguro, eu dou a minha palavra de honra para ti que não, porque quando a gente começou a tratar, não havia a menor expectativa de que esse pedido de impeachment fosse aceito, ao contrário. Já estava sendo planejado? Já estava sendo planejado a liberação das emendas agora? A gente está mais de 3 meses lidando nisso. Eu tenho vários pronunciamentos, eu tenho atos que foram feitos, reuniões que a gente participou dentro e fora da Assembleia para que a gente conseguisse avançar nessa pauta, entendeu? Isso foi decidido antes do aceito do pedido de impeachment. Graças a Deus, para não ter nenhuma chance de se dizer que... O que eu só quero, eu só pus essa condição para ti. Claro, né? O deputado Ivan, eu tenho muito respeito por ele, é meu colega. Quando eu estava doente, ele mandava mensagem preocupado comigo, né? Eu tenho consideração por ele, eu não vou te dizer diferente. E por todos os meus colegas. Essa Covid, do jeito que eu fiquei, querida, eu fiquei inconsciente 4 dias, achei que eu ia morrer, então... A gente volta com a alma um pouco mais transformada numa situação dessa, né? Mas assim, eu sou obrigada a te dizer, ele está fazendo o papel de oposição, o papel clássico de um agente de oposição, né? Que é achar chifre em cabeça de cavalo. É o caso, entendeu? A partir de hoje... Eu não consigo achar, nesse pedido de impeachment em específico, razão ética, técnica, legal para afastamento do governador. Não consigo. Sinto muito se eu decepciono. Tem gente que briga comigo, diz, mas o que eu vou fazer? Eu concordo que a gente tem que ter coerência na vida. Eu não consigo prejudicar alguém que eu não gosto, pode ser a pessoa pior do mundo. Eu não consigo fazer um ato que seja injusto para me vingar, entendeu? Não dá isso aí. É o estado de Santa Catarina que a gente está falando. E eu te digo, tá? Claro, se houver um ato corruptório, se houver uma situação diversa que impute um crime de responsabilidade intencional, eu não vou me furtar de cumprir com o meu dever como deputada, entendeu? Não vou ficar com peninha de A ou de B, mas eu não vou punir um governador que está fazendo seu esforço, tem os seus erros, vai responder por cada um deles, mas não vai responder, pelo menos da parte que me compete, por coisas que ele não tem responsabilidade. Ok. Deputada, a partir de hoje começa o trabalho, né, na Assembleia Legislativa, iniciam, né, os trabalhos, essa questão do processo. A gente vai continuar acompanhando aqui qualquer novidade, a gente também está aqui à disposição para informar o nosso público ouvinte, ok? Linda, eu quero dizer que eu adoro falar contigo. A minha voz ainda não está top 100%. Volte e meia, eu não sei se acontece. Talvez não, porque sofreu menos assim o impacto da Covid, mas quando a gente volta, mulher, tem dias assim que eu penso assim, peguei de novo esse negócio, não é possível. Eu ainda sinto muito cansaço. Sente cansaço? Mas eu quero te dizer que eu estou muito feliz de conversar contigo e te desejo tudo de bom para ti, para os nossos ouvintes, tá? Contem comigo para o que eu puder ajudar.